Muito bem, pessoal. Chegamos aqui em mais uma aula do nosso curso Gramática em Captica. E na aula de hoje eu quero trabalhar algumas características, alguns aspectos do sujeito. Então isso vai ser muito importante para o aprofundamento de algumas questões que a gente vai levantar posteriormente. Antes de mais nada, eu quero tentar fazer aqui uma reflexão rápida em relação aos Salmos. Como sabemos, o livro poético de Israel, né, o livro dos Salmos, é um livro muito importante para a sabedoria judaica, que vai nos mostrar, vai trabalhar algumas questões bem interessantes, de modo poético, claro. E a sabedoria do livro de Salmos, a sapiência, essa sabedoria que reverbera no mundo prático, no nosso cotidiano, ela demonstra alguns aspectos que a gente não pode negligenciar. Eu falei em uma das aulas aqui sobre análise sintática, logo no início, do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, né? Que Romanos 10, 17, se não me engano, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então, o meu coração só é desapostatado a partir do momento que eu ouço a palavra. Ou seja, o querigma, a proclamação do evangelho abre o meu coração. É o eu humano que vai abrir, ou seja, é o ser humano com a pregação que vai abrir o coração. Não. É o Espírito Santo, mas o Espírito Santo usa o indivíduo para que essa palavra se proclame no coração do indivíduo e esse coração passa a ser um coração desapostatado. Aí a gente poderia trabalhar aqui a dimensão da justificação pela fé, que é um dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Então, trabalhando essa esquemática da palavra, na sabedoria de Salmos, nós vamos encontrar um texto bem interessante, que é Salmos 119, verso 11, onde diz: Escondi a tua palavra no meu coração. Veja, a palavra ali está trabalhando dentro dessa perspectiva aqui da poesia salmídica, né? Está trabalhando na questão da lei de Deus, da Torá. Então, guardar a palavra no coração aqui é guardar a lei de Deus, é guardar a Torá. E trabalhando esse texto a partir de um aspecto teológico cristão, devemos falar a partir de algumas características, que é o aspecto da boca divina, ou seja, Deus criou tudo por meio da palavra da sua voz, da letra, que é as escrituras, o Antigo e Novo Testamento escrito, né? E o texto bíblico, ou seja, as escrituras, dá testemunho de uma pessoa. Veja, se a gente for estudar os gregos eles trabalhavam a ideia de logos. Então quando você lê João capítulo 1, versículo 1, trabalhando o verbo, entenda ali que aquilo é muito profundo a partir de uma compreensão da cultura filosófica grega. Então os gregos, a filosofia grega entendia o logos dentro de uma dimensão impessoal. Quando eu digo impessoal, estou trabalhando justamente a ideia de não dado a, por exemplo, a carnalidade. Então, o verbo, o logos, para os gregos, não era pessoal, não havia personalidade. A ideia da carne, do verbo se tornando carne, né? E o verbo se fez carne. Então não havia essa ideia, isso era um escândalo para os gregos. É por isso que quando Paulo prega aos coríntios, e ele vê os problemas acontecendo na igreja de Corinto, ele vai trabalhar justamente essa ideia da loucura que o evangelho é para os não cristãos. Veja, Paulo está trabalhando aqui dentro de um aspecto helenístico. Havia uma cultura helenística com uma raiz filosófica grega muito densa. Então, quando se ouvia a ideia de que o Logos é uma pessoa, e além disso, para escandalizar ainda mais, esse Logos, que é uma pessoa, morreu
se tornou carne e morreu. É por isso que Paulo diz, para o ímpio, para o não cristão, para o incrédulo, aliás, os gregos, a mensagem da cruz é loucura. Por quê? Porque para os gregos já é loucura o verbo se tornar persona, se tornar indivíduo, se tornar um sujeito. Então veja que aqui é um escândalo para os gregos. Então quando a gente trabalha a ideia de palavra, é palavra da voz da boca divina, é palavra escrita que dá testemunho da carne, que é a palavra de Deus também, porque Jesus é a palavra de Deus. E tudo isso se unifica na proclamação. Por isso que a esfera da igreja é tão importante para o mundo. A esfera fundante, ou seja, a esfera mais importante da nossa realidade é a família. Porque sem família não haveria igreja, sem família não haveria Estado, sem família não haveria escola, sem família não haveria educação, né? Sem família não haveria empresa, sem família não haveria nada. Então a família é a base social, isso é irrefutável. Só que a família é a esfera mais importante da sociedade, porém, dentro de uma característica fideística, de uma característica dogmática, de crença, de fé, a esfera mais importante é a igreja. Por quê? Porque é na igreja, é com a igreja que o evangelho é proclamado e a palavra de Deus reverbera em nossos corações. Então veja como a igreja é importante na sociedade, no mundo. Anderson, o que isso tem a ver com o que você vai falar hoje aqui? Tudo. Por quê? Porque quando o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, ele está entendendo que todas as facetas da realidade pertencem a Cristo. E o meu coração é o meu ponto religioso mais profundo. É aquilo que se chama-se de alma. Eu não sou tricotomista, respeito os meus irmãos tricotomistas. Não acredito que seja uma heresia ser um tricotomista, mas eu sou dicotomista. Claro, isso é uma opinião, uma crença minha, crença teológica. E é uma questão periférica. Se você lembrar de Agostinho de Hipona disse, no essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, ou seja, no periférico, né? Naquilo que não é tão importante, diversidade. Por exemplo, nós vamos encontrar irmãos pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas, que é meu caso. Nós vamos encontrar irmãos na soteriologia, né? Ou seja, na doutrina da salvação, arminianos, vamos encontrar irmãos calvinistas, que é meu caso também, e assim sucessivamente, amilenista, pós-milenista. Então, essas vertentes, essas dimensões não são essenciais. Não é porque eu sou pós-tribulacionista e meu irmão é pré-tribulacionista que eu vou olhar para o meu irmão que é pré-tribulacionista como herege. Não. Ou seja, o que Agostinho falou faz todo sentido. No não essencial, naquilo que é periférico na visão cristã, diversidade. E nós vamos nos respeitar. Por quê? Porque eu ser pré-tribulacionista e você ser pós-tribulacionista ou vice-versa, isso não vai mudar aquilo que é central na visão cristã, nos dogmas cristãos, né? Já, por exemplo, se a pessoa chegasse para mim e falasse que ele não acredita na Trindade, aí já pegaria. Porque isso é central, isso é essencial. A pessoa chegasse e falasse, a Bíblia não é inspirada por Deus. Isso é essencial. A pessoa chegasse e falasse, não acredito na criação que é de redenção. Isso é essencial. Então, não acredito na Trindade. Isso é essencial. Não acredito que Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Isso é essencial. Então, se alguém tocar nas questões essenciais, claramente essa pessoa pode ser colocada como herege, como alguém que não é um cristão de verdade. Então, isso deve ficar claro. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente trabalha a ideia tricotomista, dicotomista, há essa divergência, porém não é uma questão essencial. Eu ser tricotomista ou dicotomista, isso não vai fazer de mim um herege. Então, a gente encontra irmãos tricotomistas, tem muitas bases bíblicas, mas eu, teologicamente, filosoficamente, pendo ao dicotomismo, ou seja, a ideia de corpo e alma, alma e corpo. Quando a Bíblia está trabalhando ali espírito, alma, coração, são sinônimos. A gente já estudou que é sinônimos, né? Ou seja, são palavras que possuem diferenciações, porém está abordando um mesmo aspecto.
Como assim, Anderson? O mesmo aspecto. A ideia dos judeus de chamar a alma eterna, né? Os judeus eles viam a alma em três aspectos. A ruach, que é o fôlego de vida, a nefesh, que é, é a dimensão da alma que mantém o corpo biológico vivo, e a enxamá, que é essa alma eterna, que é aquela ideia de Jesus Cristo, do coração. Ame a Deus de todo o seu coração. Coração ali não é psique. Coração ali não é sensações. Coração ali não são emoções. Coração ali é a Neshama, é a alma eterna, é o espírito eterno, é o coração eterno. Veja, coração, alma, espírito são sinônimos para trabalhar dentro de um mesmo aspecto. Neshama, alma eterna, espírito eterno, coração eterno. Então, é por intermédio da proclamação que a igreja faz, né, que os corações são desapostatados. E a partir disso eu posso dizer, como disse o salmista, escondi a tua palavra. Claro, se a gente for levar aqui a interpretação correta, ou a interpretação judaica do texto, a palavra aqui é a Torá. Escondi a tua palavra no meu coração, escondi a Torá no meu coração. Porém, nós somos cristãos, então vamos interpretar o Antigo Testamento a partir da perspectiva cristianizada, ou seja, a partir da perspectiva cristã. Então eu escondi a tua palavra, escondi as escrituras que revelam o Logos, revelam o Cristo no meu coração, na minha Neshama, no meu espírito, na minha alma, para não pecar contra ti. E veja, um dos grandes problemas de erro hoje no nosso país é justamente a falta de compreensão. A burrice nos leva ao pecado. Quanto mais burro é um indivíduo, quanto menos inteligente, mais ele está propício ao erro, ou seja, mais ele está propício a pecar, mais ele está propício a errar. Por quê? Porque o pecado fez isso com o ser humano, nos deixou burros. O efeito adâmico da queda é isso, nos deixar burros. Claro, tem várias outras reverberações do pecado na nossa alma, no nosso espírito, mas uma delas é justamente a burrice. Então, o ser humano é burro, nascemos burros, essa é a grande verdade. Não vamos ser aqui politicamente correto. Me perdoe os pedagogos aí, mas é isso. O homem nasce burro. Por quê? Porque existe toda uma dimensão adâmica que dá o que o pecado trouxe aos nossos corações. Então, se você se acha burro, é isso mesmo, somos todos burros. Foi isso que o pecado fez conosco. Se você está buscando conhecimento, está buscando aprender algo, compreender algo, se tornar mais inteligente, você está lutando contra o seu velho homem, contra o velho Adão. Então isso é muito importante. É por isso que a inteligência não pode ser um algo na nossa vida para nos deixar soberbos, muito pelo contrário. É a partir do momento em que eu passo a saber coisas que eu devo ter um espírito de humildade. Por quê? Porque eu estou lutando contra aquilo que me afasta de Cristo, que é a burrice. Então isso é muito importante. Então, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa ideia da burrice aqui é bem interessante porque a gente encontra na Bíblia. O meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, a burrice traz o perecimento. Veja como é importante o estudo. Como é importante entender a ideia de que temos que esconder em nosso coração a palavra de Cristo. E quando eu entendo isso, aqui está o ponto, quando eu entendo e começo a colocar no meu coração a palavra de Cristo, o que acontece? Eu quero compreender a realidade. E qual é o primeiro nível para se compreender a realidade, Anderson? O primeiro nível é eu entender a minha linguagem. É eu dominar a minha linguagem. É eu me batizar, por exemplo, na literatura do meu país. Então isso é muito importante. E muitos cristãos não entendem isso. Então essa introdução é muito importante para a gente ter algumas compreensões no estudo do próprio português. Porque estudar português, pelo menos é isso que eu estou trabalhando aqui, né? A gente não pode ficar preso apenas a uma dimensão gramática que se passa em universidades e escolas. Não.
Então, o meu curso tem uma prerrogativa de olhar para a gramática, para o português, a partir de uma perspectiva filosófica cristã e teológica. Isso é muito importante. Então, na última aula nós trabalhamos, de modo geral, o que é um sujeito ou como identificar um sujeito numa oração. Então, a ideia de ação, né, ficou claro. Para mim identificar um sujeito, eu tenho que fazer uma perguntinha. Trabalhando o verbo indica o quê? O verbo indica ação. Então, quando eu digo Anderson quebrou o copo, aí eu vou e faço a perguntinha, quem quebrou o copo? Anderson. Aí eu indico dimensão de ação, ou seja, a ação de quebrar. Isso eu deixei claro na última aula. Porém, quando nós trabalhamos sujeito, ele se multifaceta em algumas características, que é a ideia de sujeito determinado, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto e sujeito inexistente. Então existem essas multifacetações no próprio sujeito, que é muito importante para a gente ter uma compreensão dos sujeitos que podem aparecer dentro de uma oração, dentro de um texto, dentro de uma frase. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero trazer algumas definições filosóficas dos conceitos. Vejam no slide aí as variações do sujeito. Sujeito indeterminado, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto e sujeito inexistente. Esses sujeitos, indeterminado, determinado, simples, composto, etc., isso tem uma conceitualização que deve ser entendida a partir do próprio português. Porém, eu quero fazer algo diferente aqui. Eu quero trazer algumas definições desses conceitos a partir de um aspecto filosófico, que é muito importante também. Então vamos lá, eu trazer algumas definições. Trabalhando no primeiro conceito, indeterminação. O que é a indeterminação? A indeterminação, se a gente olhar a partir de uma dimensão temporalizada, ou seja, do tempo, a gente trabalha muito a questão da potência. Vamos trabalhar aqui dois conceitos muito importantes do Aristóteles, ato e potência. Vamos lá. Ato, o que é ato? Ato é aquilo que é. Ato é aquilo que é. É aquilo que Aristóteles vai chamar de substância. O que é uma substância? É aquilo que possui matéria, forma. E a gente pode perceber a sua identidade, aquilo que possui identidade, não se contradiz com outras coisas. E entre várias coisas, a gente vê a sua individualidade aí. Veja, quando nós trabalhamos em determinação, a gente trabalha em determinação sempre olhando para a realidade. Então, para a gente poder entender indeterminação, temos que entender o que é ato. E entendendo o que é ato, eu vou entender o que é potência, consequentemente, entendendo o que é potência, eu posso entender o que é indeterminação. Pelo menos a partir de um aspecto aqui de tempo, de temporalização. Eu vou pegar aqui um celular que está aqui, para a gente poder pensar isso de modo mais claro com a realidade. Então, quando eu olho para esse objeto aqui, esse objeto ele possui matéria e forma. Então, ele possui uma materialidade física e uma forma. Quando eu digo forma geometrizante. Então, esse celular possui uma geometrização. Veja aí, da mesma forma que esse saquinho aqui de chocolate que eu acabei de comer possui uma forma geometrizante. Até ele aqui, da forma que eu abri ele, veja que eu mudei a estrutura geometrizante. Antes de abrir ele tinha uma estrutura. Depois de abrir, veja aí, ó, a estrutura da geometrizante dele mudou. Então, a realidade ela é geometrizante, ela possui estruturas. Quando eu trabalho geometria ou estrutura geometrizante, é só você lembrar de linhas. Veja, meu rosto, se você parar para prestar atenção, ela possui uma linha geométrica. Esse óculos possui uma linha geométrica. Então, tudo possui uma estrutura geometrizante. Deus, ao criar a realidade, criou a realidade assim. Por isso, a primeira dimensão da realidade é o aspecto numérico. Isso não é em vão. Então, Deus criou tudo com uma estruturação geométrica muito importante, muito densa. Então, quando eu trabalho ato, eu devo trabalhar ato entendendo materialidade, a dimensão fisicalista, e a formalidade, ou seja, a estrutura geometrizante dos entes, ou seja, do mundo das coisas. Então, se eu estou trabalhando e olho para esse objeto e digo, esse celular é um celular aqui e agora, ele possui um devir, ou seja, um futuro. É só você olhar para o objeto que te cerca e tentar pensar ele no futuro. E quando você tenta pensar ele no futuro, o que você vai logo de imediato
pegar nesse objeto, os acidentes que reverberam naquele objeto. E aí entra outro conceito de potência. Então, com o celular, né, e com esse plásticozinho de chocolate, eu usei o exemplo de ato. Então, tudo aquilo que está aparecendo na sua frente agora possui uma estrutura geometrizante. É ato, é aquilo que é. Então, quando eu digo, isso aqui é um celular, o que eu estou trabalhando? Ato. Isso aqui é um plásticozinho de chocolate. Eu estou trabalhando o quê? Estou trabalhando na sua totalidade o ato. Mas, se há um ato, tem que ter um devir a ser, que é a potência. Então, eu vou usar um exemplo comigo. Eu sou Anderson. Anderson, sou um ser humano, ato. E esse ser humano possui na sua história potências, né? Eu estou me atualizando o tempo todo. Só que essas potências em mim são predicativos, são predicados. Como assim predicados? Vou usar um exemplo. Eu, Anderson, sou o ser humano. O verbo ser aqui indica essência. A minha humanidade é uma essência, não muda. Eu sou ser humano. Isso significa que eu, no futuro, posso me tornar um cachorro? Não, porque faz parte da minha essência ser humano. Mas eu, por exemplo, estou porteiro. Eu agora, nesse momento, estou gravando essa aula no meu ambiente de trabalho, domingo. Hoje é 25 de junho de 2023. Estou aqui na portaria, às 21 horas e 25 minutos, gravando essa aula. Eu regravei essa aula, né? Me perdoe, eu gravei a aula, não deu certo, eu estou regravando novamente. Então, eu estou regravando essa aula e estou aqui como porteiro trabalhando. Então, eu estou porteiro. Eu não posso dizer sou porteiro, só lembrar, eu trouxe uma ministração na igreja, a qual eu congrego, que eu falei isso. Quando Paulo diz, Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele usa o verbo ser ali, no grego, que é ousia. Ousia, dá a ideia de essência. Essência é aquilo que não muda. Então, Paulo está dizendo que o apostolado a qual ele foi chamado faz parte da sua essência como cristão. Não é algo predicativo, não é algo que vai mudar. Por exemplo, eu estou com essa barba. Eu não sou essa barba. Isso é um predicado na minha pessoa. Tá entendendo? Isso é um predicado na minha pessoa. Então, quando nós estamos trabalhando a ideia aqui de substância, ousia, essência, dá essa indicação de não mudança. Mas em tudo que possui essências que não muda, nós vamos encontrar essas próprias essências que não mudam, como por exemplo, eu, Anderson, sou ser humano, nós vamos encontrar predicativos, ou seja, coisas que vão se atualizando. Então, eu estou porteiro. Posso ser que daqui 10 anos eu não esteja mais porteiro. Isso deve ficar claro. Posso ser que daqui 10 anos eu não esteja mais porteiro. Então, isso é outro ponto muito importante. Muito importante. Então, dito isso, quando a gente trabalha a ideia de potência no ato, o que é que nos vem à mente? Indeterminação. Por que indeterminação? Porque nós não temos acesso ao futuro. Eu posso olhar para esse objeto e perceber que ele é ato, ou seja, ele é um objeto e ele possui potências no futuro? Posso, mas eu não posso ter acesso ao futuro e ver como esse celular vai estar daqui a 10 anos. Então, filosoficamente, o conceito de indeterminação vai indicar justamente isso. Que o futuro, ou seja, a dimensão temporal, é algo que eu não posso pegar. Por isso que o que existe agora, as coisas em ato que existe agora, elas são sempre no presente. O passado e o futuro não existe como ato, existe sempre como potências. Potências para trás e potências para frente. Ou seja, uma potência para trás são potências que ficou. Então,
esse celular, há 5 minutos atrás, deixou de ser o que era há 5 minutos atrás, pelo menos a nível essencial. Ele não é o mesmo celular de 10 minutos atrás. Então ele tem toda uma história. E ele está sendo o celular agora e ele tem um devir. Por exemplo, ele está com um quebradinho aqui, ó. Esse quebradinho aqui não tinha há 10 dias atrás. Então, esse celular de 10 dias atrás era um. Ele agora é outro. Daqui 10 dias possa ser que ele caia novamente e ele passa a ter outras dimensões de atualizações. Ele se atualizou em potência. É o ato se atualizando. Então, o futuro é cheio de indeterminações. Por isso que quando a gente trabalha no cristianismo a ideia de soberania de Deus, a gente trabalha justamente isso. Deus cuidando de tudo. Aquilo que é indeterminado para mim, para Deus não é indeterminado, porque Deus já engoliu toda a história. Deus tudo cerca. Então veja o conceito de indeterminação como é importante. Outro conceito importante é a determinação. Veja, a realidade ela é determinante quando a gente está trabalhando ela? Sim. Como assim, Anderson? Ela é determinante? Quando a gente entende que o ato é. E o ato possui determinações. Se a gente está trabalhando no futuro em determinações, no futuro, voltando para o presente, o que a gente encontra? Nós vamos encontrar determinações. E as determinações são importantes para a gente poder compreender justamente a realidade que se apresenta a nós. Quando eu vejo uma coisa que se determina na minha frente, o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo aquilo que é. Então eu tenho que confessar aquilo que é na minha frente, que é determinado. Simplicidade. As coisas possuem uma simplicidade geometrizante, como eu falei. Quando eu olho para esse celular, na primeira, eu capto esse celular de forma imediata. Eu posso, linguisticamente, ter alguma dificuldade em falar desse celular? Posso. Mas a minha dimensão de binoculação, ou seja, o meu olhar, vai captar ele. E vai perceber toda, logo de primeira, toda a sua estrutura geometrizante simples. A forma que essa materialidade possui. Então veja, outro conceito importante, além de determinação e determinação, é a simplicidade. Ao mesmo tempo que a realidade é simples, ela é composta. Aí vem o outro conceito que a gente está trabalhando aqui com uma perspectiva filosófica, né? Que é justamente a composição. Tudo, na realidade, que possui uma simplicidade geometrizante, onde eu abarco a sua individualidade, possui composições. Aqui eu poderia falar da minha gnoseologia novamente, trabalhar a minha filosofia, mas eu não vou abordar aqui. Mas eu trabalho essa ideia a partir do Leibniz de todo, parte todo. Mas fica para a próxima. Não vou entrar nesse aqui porque são conceitos mais abstratos e aqui demandaria um certo tempo para vocês poderem compreender isso aqui. Não que eu estou dizendo que vocês é burro, não é isso. Quando eu começo a falar da filosofia quadrante para pessoas inteligentes, já falei, e as pessoas não entendem, justamente porque a própria linguagem filosófica precisa de todo um aporte, uma raiz filosófica por trás de compreensão para entender aquilo que eu estou trabalhando na minha filosofia. Né? Então eu não vou entrar aqui nisso, nessa ideia de partesialidade e todoniedade, que são conceitos que eu uso na minha filosofia, para trabalhar a dimensão de composição, unidade, oposição, muito importante. Outro ponto é a ocultação. A ocultação, muito importante. Filosoficamente, eu trabalho essa ideia de ocultação também na filosofia quadrante. De modo bem simples, pegando o conceito de simplicidade novamente, né? Porque a gente está o tempo todo querendo compreender as coisas. Porque a queda nos deixou burros, como eu falei, e a realidade se oculta. Não porque a realidade é oculta em si mesma. Não. A realidade se oculta a mim. Quando Adão e Eva caíram, a realidade se fechou para elas. A realidade se fechando, o que ele precisa? Ele precisa novamente lutar para compreender a realidade criacional. Então a ideia de ocultação
também filosoficamente vai aparecer na filosofia quadrante. É um vetor de desordem quedal. Quedal aqui no sentido de queda. Então, eu vou chamar isso de ocultamentalização na filosofia quadrante. E inexistência também. Veja, antes de Deus criar tudo em ato, a realidade existia, tudo que existe agora em ato, um dia não existiu. Isso significa que um dia existiu um nada absoluto? Não. Porque se a Trindade é eterna, alguma coisa sempre houve. Na eternidade. E na eternidade não existia esse tempo, passado, presente e futuro. Isso passou a existir. E antes disso, o que tínhamos era aquilo que eu venho trabalhando também em outro filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos, que é a ideia de inexistência. É um conceito abstrato, o meon, ou a meontologia. Meon significa não ser. Só é você lembrar aqui de inexistência, aquilo que não existe. A inexistência ela possui dois aspectos. O aspecto relativo e o aspecto, vamos dizer, da nous divina. O que é nous? É a inteligência divina. Então, Deus, antes de criar tudo, tinha toda a criação na sua inteligência, na nous, na inteligência divina. E a partir do momento que ele disse haja, ele passou a dar ato àquilo que existia apenas na sua inteligência. Tá entendendo? Então a questão da inexistência aqui é uma questão bem filosófica e bem profunda. Novamente, eu não vou tentar, eu tentei aqui trazer algumas simplificações nessa área, mas é outro conceito também muito abstrato dentro do contexto filosófico, que eu posso abordar posteriormente, né? Mas para isso vocês precisam ter um embasamento na literatura, compreender o português, porque o grande erro da galera que quer estudar, por exemplo, filosofia e até teologia é negligenciar o estudo da gramática, do português, da literatura. Aí quando começa a estudar coisas complexas, não vai entender. Por quê? Porque não fez o dever de casa. Então, eu falei desses conceitos aqui, indeterminação, determinação, simplicidade, composição, ocultação e inexistência, a partir de um aspecto filosófico, para você pegar algumas questões. Mas é isso. Então, trouxe tudo isso aqui para começarmos a abordar os aspectos do sujeito. Então, eu vou parar aqui, para não ficar cansativo, mas na próxima aula a gente vai abordar justamente isso aqui. Sujeito indeterminado, sujeito determinado, sujeito simples, composto, oculto e inexistente. Trabalhando na gramática e voltando, rememorando aquilo que eu já falei aqui, dentro de um aspecto filosófico. Então vamos pensar o que é um sujeito inexistente dentro da própria gramática e pegar aqui a própria dimensão filosófica para a gente dar um aporte geral para aquilo que eu quero trabalhar aqui. Por quê? Porque o meu curso não é só gramática, o meu curso é olhar para a linguagem para além de um tecnicismo que a gente encontra, como eu falei, em escola, ensino fundamental, ensino médio, universidade, muitos professores de português. Então, o meu diferencial é esse, é trazer a linguagem para o mundo filosófico, para o mundo teológico, para a fé cristã. Então é isso. Meu muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.